Fala pessoal, aqui é o Wellington Freire. E será que a Petrobras vai pagar dividendos menores após os resultados do segundo trimestre de 2025? Eu, particularmente, quando comecei minha jornada, não sabia muito bem como que a Petrobras ela fazia para distribuir os dividendos, até que comecei a estudar a empresa. E é sobre isso que quero comentar com vocês neste vídeo. Aqui no site Money Times, por Renan Dantas, temos a seguinte notícia que eu quero comentar algumas passagens com vocês. Dividendos da Petrobras, Petri 4, o tamanho do PIX que cairá no segundo trimestre de 2025. Temos aqui, a sua política de dividendos prevê pagamentos trimestrais, ou seja, todo trimestre pinga algum troco para o investidor. Não custa lembrar, temos essa outra passagem, que Petrobras não vive seu melhor momento. Com a queda do preço do petróleo, não terá jeito. A companhia pode pagar menos dividendos. Eu discordo desta afirmação. No meu entendimento, a Petrobras ela vive um bom momento. Claro que não é aquele momento em que a Petrobras pagará altíssimos dividendos, altíssimos proventos. Mas uma coisa que aprendi com grandes investidores, que nós temos que avaliar a empresa pela sua qualidade, pela sua consistência, pela sua seriedade, pela sua competência, e não apenas pelo valor do dividendo. Às vezes é até interessante que a empresa retenha uma parte do dividendo e ela invista em si mesma. Isso vai gerar valor para o acionista. Então, no meu entendimento, não é porque a empresa pode pagar um dividendo menor que ela já não vive o seu melhor momento. Que tipo de investidor que você é? Que tipo de investidor que eu sou? Eu estou olhando apenas dividendo? Eu estou olhando apenas valor de dividendo? Ou eu estou olhando no longo prazo, no crescimento da empresa, na sua qualidade? Então, temos que tomar cuidado com algumas informações. Claro, respeito a opinião aqui do autor desta passagem, contudo, discordo dela no sentido de que eu não olho apenas dividendo em uma empresa, eu olho a empresa como um todo. Agora aqui, pessoal, nesta outra notícia aqui no site Infomoney, por Lara Risério, Petrobras, XP vê lucro de 4,8 bilhões de dólares e dividendos de 2,2 bilhões de dólares no resultado do segundo trimestre de 2025. Veja só aqui, esta passagem. A Petrobras, Petri 3, Petri 4, publicará o seu relatório de produção e vendas em 29 de julho. E os resultados financeiros em 7 de agosto. Vamos estar de olho e vamos fazer vídeo aqui e comentar junto com vocês. Então, já temos essas datas para colocarmos na nossa agenda e aguardarmos os resultados da Petrobras. E aqui, por fim, aqui essa outra passagem, a expectativa é de que a petroleira terá fluxo de caixa do acionista de cerca de 2,6 bilhões de dólares, com dividendos em torno de 2,2 bilhões de dólares, cerca de 3% de yield, ou dividendo em relação ao preço da ação. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma estimativa que eu fiz para aproximar de qual seria mais ou menos o valor que a Petrobras pagaria de dividendos, considerando aí as cotações no período tanto do primeiro trimestre quanto do segundo trimestre, quanto que ela levantou de fluxo de caixa livre no primeiro trimestre, para estimarmos quanto de fluxo de caixa ela pode gerar já no segundo trimestre e assim aplicar a sua política de dividendos para encontrarmos o valor da remuneração do acionista e a partir desse ponto calcularmos o valor do dividendo aproximado, claro, não é certeza, por ação. Então, vamos lá. Pessoal, no site do Investidor 10 aqui você consegue encontrar a cotação do Brent, que é o petróleo. Então, de maneira dolarizada. Então, temos aqui, qual que é o primeiro passo que eu faço? Eu dou uma olhada aqui na cotação do Brent, do petróleo, no primeiro trimestre de 2025. Então, você olha só aqui,
76,24 dólares, 80 dólares e 10 centavos. Então, você vem aqui até o finalzinho aqui de março. Então, esta média aqui de cotação do Brent, eu encontrei aqui, deixei anotado, uma média em torno de 73 dólares. E aí eu comparo quanto de fluxo de caixa que a Petrobras gerou, tendo em vista esta cotação. Então, olha só aqui o desempenho financeiro da Petrobras. Fluxo de caixa livre, 26 bilhões de reais. Aqui já é bilhões de reais. Temos aqui a cifra aqui. Então, esse aqui já é 26 bilhões. Vamos deixar arredondado para 26 bilhões. Então, na cotação média de 73 dólares, a empresa gerou um fluxo de caixa livre de 26 bilhões. Ah, Freire, e por que você está olhando o fluxo de caixa livre? O fluxo de caixa livre é o que a empresa leva em consideração para remunerar o acionista. Ela leva em consideração 45% do fluxo de caixa livre e, desta forma, distribui os proventos. Então, por isso que é dessa forma que eu faço. Então, prosseguindo aqui, vamos voltar aqui na cotação aqui do petróleo. Para o segundo trimestre aqui, eu vim aqui após o dia 31 de março e vim coletando esses dados aqui. Fiz uma amostragem aqui, 73,96, 67,68, 64,30, 66,90, 74,60, 77,21 e encontrei um valor médio de 65 dólares. Então, no segundo trimestre de 2025, a cotação do Brent, que é o petróleo, ficou ali em torno de 65 dólares o barril. Desta forma, considerando aqui o primeiro trimestre, onde o preço médio do barril do petróleo ficou ali em torno de 73 dólares e a Petrobras ela produziu um fluxo de caixa livre de 26 bilhões de reais, quanto de fluxo de caixa livre que ela produz com o petróleo a 65 dólares em média o barril do petróleo. Então, foi essa conta que eu fiz e cheguei no valor aproximado de 23 bilhões de reais. Então, a partir desse valor, vamos calcular aí o possível provento que a Petrobras irá distribuir. Então, temos aqui estimativa de quanto de dividendos a Petrobras poderá pagar após os resultados do segundo trimestre de 2025. Já mostrei para vocês, comentei com vocês como que eu cheguei nesse valor aqui de 23 bilhões de reais de fluxo de caixa livre. Então, considerando este valor aqui, você vem e aplica a política de distribuição de proventos da Petrobras, da remuneração aos acionistas, que é 45% do fluxo de caixa livre. Então, você multiplica 0,45 vezes o fluxo de caixa. Então, 0,45 vezes 23 bilhões. Vamos calcular aqui para sabermos quanto que será a possível remuneração dos acionistas. Então, calculei aqui 0,45 vezes 23 bilhões, chegamos em uma cifra de 10 bilhões 350 milhões 0000. Então, este aqui é o valor da remuneração que será distribuído aos acionistas. Agora vamos calcular quanto que será o provento por ação. Então, temos aqui provento por ação. Você divide este valor aqui de 10 bilhões 350 milhões, dividido pelo número de ações da Petrobras. Esse valor aqui você consegue também no site do Investidor 10. Então, chegamos aqui a um valor de um provento de aproximadamente 80 centavos por ação. Então, dessa forma aqui, conforme seu número de ações,
você já sabe mais ou menos quanto que você vai possivelmente auferir aí com esta distribuição aqui da Petrobras. No meu caso aqui, eu considerei que neste segundo trimestre de 2025, ela vai levantar aí uns 23 bilhões de fluxo de caixa livre, tendo em vista que o valor médio da cotação do petróleo diminuiu. Então, devido a essa diminuição, pode ocorrer também essa diminuição. Então, dessa forma, eu faço esse cálculo para saber aproximadamente quanto que a empresa ela pode distribuir de provento para os acionistas. Vamos calcular aqui agora quanto que seria o yield, ou seja, o ganho deste dividendo aqui em relação à cotação atual. Ficaria da seguinte maneira. Então, dividindo aqui 80 centavos por R$ 32,01, essa é a cotação aqui no momento que eu gravo este vídeo. Então, 80 centavos dividido por 31,01 vezes 100, está dando aí um yield de 2,5% no trimestre, que no meu entendimento não está nada mal. Então, mais um elemento que me leva a crer que a Petrobras ela continua uma empresa de qualidade, uma empresa consistente. Ela pode não estar pagando aqueles altíssimos dividendos, mas, no meu entendimento, ela continua uma excelente empresa. Não estou fazendo recomendação para vocês, mas estou apenas mostrando de forma educativa como que eu chego no valor de um possível dividendo da empresa com base nos dados e informações da própria empresa aí, apresentando aí para vocês os dados que eu utilizei do site do Investidor 10 também e dos relatórios de desempenho da empresa. Então, pessoal, dessa forma que eu faço as minhas projeções aí para encontrar um possível dividendo da Petrobras. E você está investido em Petrobras? Você espera receber quanto de dividendos? Depois você deixa aí nos comentários, que será um prazer ler o seu comentário. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal. Mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Desejo a todos vocês um forte abraço e nos encontramos, é claro, no próximo vídeo. Tchau!